realmente uma merda começar a quinta-feira dessa forma. Tô falando ainda aqui do Maracanã. Você vai assistir esse vídeo. Galera que assiste aqui pela manhã, que já tá acordando, tomando seu café da manhã, que vai ser um tanto quanto indigesto hoje. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui com vocês, um papo reto, até porque o que aconteceu aqui no Maracanã na noite desta quarta foi algo sério. Foi algo que a gente não pode normalizar. Porque se a gente normalizar, se o torcedor normalizar derrotas como essa, é porque a gente está aceitando um apequenamento no clube, mesmo que seja pontual. Um clube grande não pode amanhecer hoje, acordar, abrir os olhos e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Hoje, no CT Cláudio Filho, eu espero, e deveria acontecer uma cobrança séria, não é só da comissão técnica não, é da diretoria do Fluminense. Porque essa derrota pro Vasco foi uma derrota, não foi só uma derrota esportiva, uma derrota institucional. O Fluminense perde o seu primeiro clássico em 2026 de uma maneira vexatória e com uma postura, com um comportamento que é inaceitável. Eu canso de falar aqui, e por isso, antes de jogos como esse, antes de finais de campeonato, eu falo e continuo reafirmando. Não há favorito. Clássico você tem que respeitar. Respeita o jogo. Você tem que respeitar, não é só o rival, não. É respeitar o jogo. O futebol, ele dá porradas como essa para você entender que não dá para encarar um clássico, uma rivalidade como essa, se acovardando. Porque se você se acovarda, você tem uma grande chance de perder. E perder da forma como perdeu hoje. Faz parte, falei isso ontem na análise pós-jogo, faz parte você perder qualquer jogo, clássico, faz parte de você levar um 3-0, porque o time rival foi muito melhor que você, foi muito mais competente, aproveitou melhor as chances que teve e ganhou o jogo. A questão é que o Fluminense perde essa partida e não é só um responsável, não é só um jogador, não é só o treinador, mas cada um tem uma parcela grande de responsabilidade no que aconteceu aqui. O Fluminense perde para si. E ele já estava desenhando essa derrota. Contra o Atlético, essa derrota ela se desenhou. Não aconteceu. Mas poderia ter acontecido se fosse um time melhor, talvez. O jogo de hoje, ele sintetiza, ele explica bem o que foi a derrota para o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Ele explica bem porque quase o Fluminense é eliminado na semifinal pro Vasco, quase já para os pênaltis. Vocês vão lembrar. Ele resume muito bem a eliminação da Copa do Brasil do ano passado. E aí isso começa a me deixar preocupado. Quando eu estou falando de jogo grande, quando eu estou falando de jogo decisivo, isso ligou um sinal de alerta aqui. Porque já não parece mais ser coincidência. Já me parece ser um padrão. E aí o Zubeldia tem que resolver o que ele vai querer para a vida dele e para o trabalho dele. Porque o Fluminense está montando um time para competir e para brigar por algum título. É o mínimo que a gente espera. E se nos momentos decisivos, na hora que você tem que demonstrar postura de time grande, na hora que você tem que demonstrar coragem, iniciativa, para chegar, bater de frente e mostrar para o adversário, para o rival principalmente, que é você quem vai ganhar o jogo, o Fluminense tem fracassado nisso. E hoje fracassou mais uma vez. Porque se acovardou e não tem outra palavra, não tem outra forma de resumir o que foi essa atuação do Fluminense aqui no Maracanã. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo porque, de novo, o Fluminense fez um primeiro tempo em que criou 6, 7 oportunidades que poderia ter feito 2-3-0. De novo, a mesma coisa que aconteceu na semifinal contra o Vasco no primeiro jogo, lá no Engenhão, vocês lembram? O Fluminense criou chance pra caramba, não ganhou o jogo, 1-0, chegou aqui e quase foi pros pênaltis, quase foi eliminado. O roteiro foi o mesmo no jogo contra o Atlético. O time cria, abre o placar e não tem competência para chegar a fazer o segundo gol ou matar o adversário ou encaminhar a vitória, pelo menos, no mínimo. E ainda assim conseguiu fazer um 2-0 num golaço do Hércules. Um momento que agora é para a gente estar comemorando uma vitória, é para a gente estar comemorando
ali no topo do Campeonato Brasileiro, comemorando o golaço que esse cara fez aqui hoje, e a gente tem que estar falando de uma derrota como essa. Por quê? Porque logo depois o Vasco acha um gol. A verdade é essa, assim, o Vasco já tinha melhorado no jogo, porque eu vou chegar na parte do Zubeldia, vai explicar bem. O Vasco já tinha melhorado no jogo. E era fato que ia melhorar. Saiu o Hugo Moura, entrou o Rojas, o Renato começou a mexer no time para ganhar o jogo. Então era normal que eles reagissem. E a partir do momento que o Nuno acha aquele gol, é claro que vai ter uma pressão. É normal. A questão é que você não pode se apequenar. A questão é que você não pode demonstrar medo. E a verdade, falando português bem claro, é que o Fluminense demonstrou para o Vasco e para a torcida deles que eles estavam cagados em campo. Que eles estavam pedindo a Deus para o jogo acabar. A realidade foi essa. Foi isso. E aí os caras sentiram, opa, vão para cima que dá para, não dá só para empatar, não, dá para ganhar o jogo. Dá para ganhar o jogo. Foi o que aconteceu. Porque o Renato começou a mexer no time para ganhar. O Zubeldia começou a mexer no time para empatar, para segurar o resultado, desde o 2-1. Quando sai o Martinelli sabe que ele estava passando mal, beleza, saiu, não tem o que fazer, sai o Martinelli, está se sentindo bem, ok. Aí entra o Otávio. Já era um sinal. E o Otávio é mais... O Otávio, não dá para dizer, o Fluminense perdeu porque o Otávio entrou, mas o Otávio entra impressionante como parece que o time morre. Parece que chama o adversário para minha área. É incrível a coincidência ou não coincidência. Aí coloca o Otávio. Você já tem uma queda, com o Martinelli já tinha feito um grande primeiro tempo. Já tem uma queda absurda. Beleza. Depois, começa a mexer por cansaço. O Acosta já não estava aguentando dominar a bola. Estava errando domínio de bola. Beleza, vai ter que sair o Acosta. E aí entra o Ganso. Na hora, eu imaginei e falei o quê? Pô, ele vai colocar o Ganso para tentar segurar um pouco mais a bola, cadenciar o jogo. Mas é verdade que o Ganso entra... sem ritmo total para um jogo, da forma como o jogo estava. Totalmente sem... Não sei se entra o Alisson, se ia resolver alguma coisa. O que deveria ter sido feito era o Savarino vir para o meio, como aconteceu. Se a mexida para ganhar o jogo é o Savarino no meio. Se eu quero ganhar o jogo, se eu quero manter o meu jogo, a minha postura, a minha iniciativa de ganhar a partida, é o Savarino no meio. A não ser que não está aguentando mais, está cansado. Ele realmente estava cansado. Percebi que estava cansado. Mas, meu amigo, dane-se, é um clássico, é mais 15 minutos. Joga o Savarino pro meio e aí entra com o Serna. E não era nem para ter entrado o Serna, o Fio falou isso depois de um jornada e eu concordo com ele. O jogo é para segurar a bola, é para ter... Coloca o Soteldo. Mas sabe por que entra o Serna? Porque ele estava preocupado muito mais em defender, em botar um correndo para correr atrás dos caras, do que propriamente para ter o contra-ataque, para um cara que vai puxar, vai segurar a bola lá na frente, quem sabe eventualmente até arrancar, fazer uma jogada individual para gerar um gol. Que o Soteldo ele tem entrado bem nos jogos, tem feito isso. Então todas as mudanças que o Fluminense fez, na minha opinião, foi pensando somente em se defender. Foram mudanças... Aí depois saiu o John Kennedy, entrou o Castillo, o Guga no lugar do Samuel, 6 por meia dúzia. Aí o Castillo entra no jogo e o time não dá um ataque. Porque abre mão de atacar. Então não é uma responsabilidade só do Zubeldia, mas tem muito dele. Essa derrota tem muito, sim, a digital do Zubeldia, porque faltou coragem nesse time em todos os jogos decisivos. A mesma coragem que eliminou o Fluminense da Sul-Americana para o Lanús, ainda sob o comando do Renato. Então é um padrão que a comissão técnica tem que mudar, mas é um padrão que está estabelecido, está instaurado dentro desse time também, que aí é algo que me preocupa muito. Do ano passado até agora, estão sendo colecionados fracassos. Na hora de definir, na hora de resolver, na hora de bater no peito, falar, vamos resolver essa porra, vamos ganhar o jogo. Está se tornando um padrão que nos faz questionar se esse time, chegando numa fase mais avançada, ele vai se comportar dessa forma que se comportou aqui, ou ele vai jogar honrando a camisa do Fluminense. Porque não foi isso que foi feito aqui. E aí eu vou para a parte dos jogadores, porque além do Zubeldia, que como eu disse, tem sim uma grande responsabilidade em todos esses jogos, é a postura do jogador também. O Fluminense leva um gol, o segundo gol, uma bola levantada na área,
em que o James está que nem o bonecão do posto ali, completamente perdido, sem tempo de bola, e de maneira ridícula ele sobe catando borboleta, e aí o cara que tem baixinho vai lá e faz o gol de cabeça. O terceiro gol, novamente, bola levantada na área, todo mundo perdido, procurando, um olha para o outro, olha para o lado, olha para cá, olha para lá. É René, é James. Eu nem vi o replay desse gol, cara. Eu nem vi o replay desse gol. Simplesmente não existe. E aí sabe o que acontece? Antes do terceiro gol, voltar só um pouquinho antes. O jogo tá 2-2, aí tem um impedimento, uma falta, não sei, na área do Fluminense. E aí sabe o que fez? O James pegou a bola, botou ali, aí foi lá, tempo passar. Deixou o tempo passar, como se estivesse ganhando o jogo. O Fábio foi bater, como se estivesse ganhando o jogo, sem pressa nenhuma. Sem pressa nenhuma. Ou seja, não só conformados com o resultado, não. É se cagando, é pedindo pro jogo acabar. Com medo, essa era a verdade. Estavam nas cordas e não tiveram coragem para reagir em momento nenhum. Em momento nenhum. Se perderam, não queriam a bola, estavam com medo da bola, estavam com medo de jogar. O adversário, gente, não tem muito mistério. Quem está dentro de campo percebe. A torcida que estava aqui, é um capítulo à parte que é muito decepcionante ter um público desse no Maracanã, para um jogo, um clássico, seja qual for. A torcida percebe o que está acontecendo em campo. Os caras reagiram. Os caras reagiram, passaram a acreditar e eles queriam mais ganhar o jogo. Naqueles momentos decisivos que eu citei anteriormente, o adversário quis mais. Os caras queriam mais. E isso daí é o que dá, e aí eu volto à abertura do vídeo. Isso daí é que não dá para normalizar, não dá para aceitar, não dá para dizer que tá tudo bem, é assim mesmo. Não é. Não é. Isso aqui foi um desrespeito com a camisa do Fluminense. Foi um desrespeito. E aí, no fim das contas, acontece o óbvio. Sai todo mundo pela porta dos fundos, ninguém dá satisfação a nada, ninguém fala nada pro torcedor. Nem um pedido de desculpa. Principalmente para os que vieram aqui hoje. Isso aí não é Fluminense, isso é coisa de time pequeno. Esse pensamento, essa postura, isso aí não é Fluminense. Se algum desses jogadores acha que foi apenas um acidente, foi normal, acontece e tá tudo bem, segue a vida, eles deveriam vestir a camisa de outro clube. Então, só para deixar bem claro também, o que talvez para alguns a gente tenha que falar coisas que não deveriam, ou que não necessariamente não talvez neste momento nem caberia falar, não tem necessidade, porque é óbvio. Isso aqui não anula nada o trabalho que vem sendo feito pelo Zubeldia, que é e continua sendo um bom trabalho no geral. Continua sendo um bom trabalho. Não anula as coisas boas que esse time tem, porque ele tem coisas boas. Ele conseguiu sequência de resultados, tem uma boa pontuação, chegou na final do Carioca, chegou na final do estadual como o melhor time do campeonato, porque ele tem coisas boas. Evidentemente que tem. Agora, ele apresenta um comportamento extremamente preocupante quando está diante de uma situação decisiva, de um jogo decisivo, de um clássico valendo alguma coisa, porque não tinha perdido o clássico. Mas na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, afrouxou, arregou. E aí, desculpa, time campeão não arrega assim. Time que vai ganhar alguma coisa não se comporta assim. Por isso eu espero que essa cobrança interna ela aconteça. Eu espero que realmente um possa olhar na cara do outro e entender a merda de comportamento que o time teve aqui hoje no Maracanã. E eu não estou nem pensando muito para falar, só estou falando aqui o que eu estou sentindo. E posso errar em um monte de coisa, posso acertar, não importa para mim. Eu estou falando o que eu estou sentindo. E eu tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, e você de casa também, muitos sentiram a mesma coisa. Isso aqui não dá para normalizar, tá? Eu espero que todos entendam isso. Vou ficando por aqui, a gente volta ao longo do dia
com mais informações e mais repercussão também desse clássico direto aqui no Maracanã.